Nosso Deus, nosso Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais uma vez, tu nos dás essa oportunidade de estarmos juntos, estudarmos a tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo André que está aqui, com tanto prazer e carinho para discutir estes assuntos com a gente, a Patrícia, a Wanda, o Bruno e os demais irmãos que irão participar. A Deus, que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Que justiça e misericórdia, Senhor, sejam realmente pontos centrais na nossa vida, que a gente possa viver de acordo com a tua palavra. Amém. Nos ensina, Senhor, e que sejamos cada dia testemunho vivo, Senhor, da tua palavra e do teu querer em nós. Oramos, Senhor, te agradecendo e pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nosso estudo de hoje é, como a Eliane até mencionou na oração, né, juízo e misericórdia, né, dois temas aí muito importantes, né, e vamos estudar esses temas nos livros de Jonas e 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Então, nesse dia de hoje, nós vamos estudar o livro de Jonas. Vou tentar concluir o livro de Jonas e no próximo domingo nós estudamos o livro a segunda carta de Pedro, e aí quando nós estudarmos a carta de Pedro, nós fazemos a conexão entre Jonas e a segunda carta de Pedro, porque não poderia fazer isso agora, né? Senão teria que antecipar aspectos da carta de Pedro, e vai ser um pouco mais complicado. Eu queria abordar aí alguns aspectos de Jonas, né? E eu creio que vamos usar o tempo dessa aula para isso. Assim, uma observação que eu faço no nosso estudo de Jonas, né, é que é um estudo, a princípio é um livro, né, bem conhecido dentro dos livros dos profetas, né? Os profetas são diversos, né? E os profetas menores são pouco conhecidos, né? Talvez se nós pedíssemos aqui para todos aqui dizerem quais são os livros, talvez alguém rateasse um pouco aí em algum profeta, porque não são muito pregados, não são muito ensinados, né? Então, a gente sabe que tem uma certa dificuldade. A linguagem profética, né, não é muito fácil de se entender, mas o livro de Jonas tem uma certa facilidade maior por ser uma narrativa, diferente dos demais profetas. Então, nós conseguimos entender um pouco melhor. Ainda assim, é um livro que foi escrito aí talvez uns 2.500 anos atrás, então, ou até mais. Então, traz para nós alguma dificuldade. Nós vamos começar tratando dos aspectos gerais do livro, informações gerais do livro, depois vamos aos comentários em si, né, do próprio texto bíblico. Então, eu vou abrir aqui uma tela aqui de PowerPoint e nós vamos estudar juntos. Então, o nosso personagem aí, né, nossa personagem é Jonas. O livro é o livro de Jonas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esse profeta. Quem é esse profeta Jonas, desse livro profético, né? Então, o próprio livro diz, logo no primeiro versículo, que esse é o nome de Jonas foi um dos profetas de Israel, né? E ele era filho de Amitai, é o nome do pai dele. Não se diz mais sobre o pai dele na Bíblia, a não ser a menção do nome. O seu nome, o nome de Jonas, aparece no Antigo Testamento duas vezes, né? Uma no livro de Jonas, obviamente aparece diversas vezes no livro de Jonas, e depois no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Eu gostaria que alguém lesse esse texto só para ficar registrado aqui.
segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Um irmão, por favor, uma irmã que possa ler para nós, faça isso, por gentileza. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gade-Éfer. Isso, então aí tem uma menção, né, a Jonas profetizando a favor, né, uma profecia a favor de Jeroboão, que era o rei à época, Jeroboão II, né? E ele, como menciona no texto que Eliane leu, ele era natural de Gat-Efer, que era um local, né, uma cidade da região da Galileia, né? Ele ficava aproximadamente a 7 quilômetros de Nazaré, bem próximo de Nazaré, então por isso ele era um profeta do Reino do Norte. Então nós estamos num período, né, em que já havia ocorrido a divisão dos reinos, né, o Reino do Sul, o Reino do Norte, e Jonas era um profeta do Reino do Norte. O significado do nome dele é pomba, mas assim, diferente de outros casos em que o nome do profeta tem a ver com a missão que ele, ou o ministério que ele vai exercer, nesse caso, aparentemente não tem a ver o significado do nome dele com a missão que ele recebeu, né? E, como eu falei, ele viveu na época de Jeroboão II, né, que reinou entre 781 e 753, e profetizou a respeito das conquistas deste rei de Israel, né? Então, digamos assim, ele está a profecia de Jonas, né? E Jonas viveu aí aproximadamente 800 anos antes de Cristo, né? Então estamos aí está 2.800 anos longe de nós, né? A distância de nós. E ele foi uma profecia até que não trouxe a ele muitos problemas, né? Porque como ele profetizou a respeito das conquistas de Jeroboão II, então ele foi um profeta ali que não teve muitos problemas com o rei de Israel. Agora, como era o contexto de Israel nesse período da profecia de Jonas, né? Nesse período de atuação de Jonas? Então, era um período em que o Estado de Israel em si, né, ele passava por uma grande prosperidade, né, com grandes conquistas, mas, por outro lado, havia muita imoralidade e injustiça social. O profeta Amós, que era um contemporâneo de Jonas, ele pegou mais pesado, né, com Israel, né? Ele falou diretamente a Israel e pegou pesado, né, com o rei, mas Jonas recebeu uma missão diferente da missão de Amós. Mas quando a gente ouve falar que ele profetizava, né, sobre as conquistas do rei, a gente não pode pensar que não havia problemas com Israel. Pelo contrário, havia muitos problemas, muita imoralidade, muita injustiça, mas Jonas recebeu uma missão diferente, né, do seu contemporâneo Amós. Sobre a cidade de Nínive, nós sabemos que o livro de Jonas, ele recebe uma missão, né, como está no capítulo 1, versículo 2, de ir a Nínive, pregar contra Nínive. Então, a pergunta que fica para nós logo no início do livro de Jonas, por que Jonas recebe a missão de falar a Nínive, né? Aqui diz que no capítulo 1 de Jonas, versículo 2, Deus diz a Jonas que a maldade de Nínive subiu até a sua presença. Então, vamos ver um pouquinho do perfil dessa cidade para a gente entender um pouco melhor sobre ela. Então, o Nínive era a capital do Império da Assíria, tá? Era uma cidade importante
Havia duas cidades importantes e uma delas era Nínive, né? É interessante que a gente vai ver uma menção a Nínive lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, versículo 11. É lá que essa cidade começa a ser construída, né? E interessante, é uma cidade de origem babilônica. Então eu peço que um irmão, por favor, leia, ou uma irmã, leia esse texto de Gênesis capítulo 10, versículo 11, por favor. Lê o capítulo 10, versículos 10 e 11, por favor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. Isso. Então, vejam só. Aqui é uma menção, o autor do Gênesis está fazendo uma menção àquilo que Nimrod, né, as obras de Nimrod, né? Nimrod, segundo os estudiosos, ele foi o primeiro escravagista da história, ou seja, ele construía cidades, né? No versículo 9, o que se diz a respeito de Nimrod foi o seguinte, que ele foi caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, para os estudiosos, Nimrod era caçador de pessoas e não de animais, porque ele construía cidades. E ninguém constrói cidades com animais, constrói-se cidades com pessoas. Então, o que dizem os estudiosos, né, judeus, né, os judeus estudiosos, é que Nimrod ele escravizava pessoas para que essas pessoas pudessem construir para ele cidades. Então, vejam só, ele construiu o princípio do reino de Nimrod foi Babel, e daí vem Babilônia, né? E daquela terra, né, da terra de Babel, ele foi para a Síria e edificou Nínive. Então, vejam só o histórico dessa cidade, que já não é um histórico muito bom, né? É um histórico de dominação, de opressão, né? de escravagismo. Então, Nínive tem essa origem aí. Ela foi construída, ela foi destruída em 606 a.C., ou seja, mais ou menos 200 anos após os fatos narrados na profecia de Jonas. Tá? Nessa cidade de Nínive ficava o templo da deusa Estar. Eles eram muito idólatras. Então havia o templo dessa deusa, mas haviam outros templos e haviam outros deuses também. Curiosamente, era também um lugar onde havia uma intensa atividade literária. E depois, né, dos fatos ocorridos aí, narrados no livro de Jonas, um pouco mais, alguns anos depois, talvez um século à frente, ali foi montada uma grande biblioteca, uma biblioteca muito de referência, e ficava na cidade de Nínive. Muito curioso, né? Porque era um povo extremamente violento, mas gostava de ler, né? É uma coisa assim um pouco contraditória. Mas, opa, passou aqui. O profeta Naum chama essa cidade de Nínive como a cidade de sangue. Está lá em Naum, capítulo 3, versículo 1. E em razão das guerras que havia tido com as nações vizinhas, como também pelas crueldades praticadas com os povos vencidos, né? Em razão das guerras, né, com os vizinhos e de crueldades. Então, algumas das crueldades estão aí, né? Quando eles venciam, eles cortavam as mãos e os pés dos cativos e faziam pirâmides com as cabeças dos cativos. Então, esse era o nível de crueldade, né, dos ninivitas, né? Bom, como eu havia dito, né, havia mencionado, a Nínive é a capital do Império da Síria. E é bom também a gente falar um pouco sobre a Síria, né, porque
nós vamos com isso tentando olhar um pouco do plano histórico, do plano político, do que estava acontecendo ali durante o período de Jonas, né? Então, a Síria é uma modificação grega de Assur. O nome da região é o nome da região por onde corria o rio Tigre. Por favor, alguém leia lá para nós em Gênesis 2,14. É a primeira menção que se faz à Síria. Está em Gênesis 2,14. O nome do terceiro é Rio Tigre. É esse mesmo? Isso mesmo. É o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Isso, aqui o autor de Gênesis está falando a respeito de um rio que saía do Éden e se dividia. E um desses braços se chamava Rio Tigre, e esse rio corre pelo leste da Síria. Então, a Síria ficava próximo a essa região do Rio Tigre, né? Os habitantes pertenciam à raça semítica, porque eles eram descendentes de Sem, né? Quem era Sem? Um dos filhos de Noé, lembram disso? Os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. Então, os assírios, eles vinham desse tronco, né? Genealógico que era dos filhos de Sem. Isso está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 22. Alguém, por favor, para ler esse texto para nós? Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Isso, viu? A menção aí de Assur, que é a modificação grega, que, na verdade, modificado fica a Síria, né? Então, por isso diz aí que os filhos de Sem foram Assur, e desse tronco é que vem a Síria, né? Que a região ficava onde eles, né, a origem deles é na região a leste do rio Tigre. Então, esse governo, e partilharam aí, como está no nosso slide, eles partilharam a civilização da Babilônia, de onde haviam emigrado. Então, um pouquinho aí da história, né, das origens da Síria e de Nínive. Então, o governo dos assírios, né, o Império Assírio, ele cresceu em poder a partir de 1.300 anos antes de Cristo. E durante 700 anos foi o maior poder do Oriente, com grande expansão territorial, né, o crescimento do seu território, com alguma intermitência, né, hora diminuindo um pouco, aumentando, mas em geral, foram 700 anos de avanço. Eles experimentaram um sensível declínio com a influência do reinado de Davi e Salomão, que foram reinados fortes e que trouxeram realmente Israel, né, a um destaque no âmbito mundial da época, né? Mas depois eles voltam com esse rei chamado Assurbanipal, né? No período de 885 a 860, que foi o responsável por restaurar o prestígio do Império Assírio, e o sucessor dele, o seu filho, Salmanasar II, que reinou de 860 a 825, foi o primeiro rei assírio a entrar em conflito com os israelitas, ou seja, um pouco antes, né, do período aí de Jonas. Então, o que isso quer dizer? Que quando Jonas começa a profetizar, isso é uma dica para a gente, os israelitas já estavam sendo oprimidos, né? Já vinha entrando com disputas, lutas, guerras com os assírios. Então, a relação que havia entre os hebreus e os assírios já era tormentosa, já era conflituosa, né? E isso traz para os nacionais, né, para as pessoas, para os hebreus, nesse caso, um sentimento de repulsa a esses povos, né? A recíproca também, para os assírios, a repulsa aos hebreus. No ano de 607 a.C., os medos, os babilônicos e seus aliados tomaram a cidade de Nínive e deram fim ao Império Assírio.
Então, os assírios eram grandes guerreiros e levavam para a capital os despojos das cidades vencidas para lhe servir de adorno. Então, por isso que a cidade de Nínive era uma cidade importante, porque tinha também muito daquilo que vinha de despojo das nações, né? Riquezas e raridades, né? Coisas importantes. Autoria do livro de Jonas. Interessante, o autor do livro de Jonas, para os estudiosos, não foi Jonas, foi alguém que escreveu e possivelmente sobre Jonas e possivelmente bem depois, né, dos fatos ocorridos. E os argumentos a favor disso são esses, né? O livro não declara que Jonas é o autor, o estilo é marcado por aramaísmos, ou seja, de expressões em aramaico. Jonas era hebreu, né? E possivelmente não foi ele que escreveu essas expressões, né? Em aramaico. O nome do rei assírio não é mencionado, o que também era algo que sempre era mencionado pelos profetas, né? O rei os reis que do seu tempo, né? As pessoas do seu tempo. Então, quando no capítulo 3 é mencionado que o rei, né, determinou que todos se arrependessem, não é mencionado o nome desse rei, né? O que causa estranheza, porque fosse Jonas o autor, segundo esses estudiosos, ele saberia dizer exatamente qual o nome daquele rei. E Jonas é mencionado na terceira pessoa, né? Então isso também é um sinal de que ele não foi o autor do livro. Alguém escreveu sobre ele, escreveu sobre essa história, né? Agora vamos falar sobre algumas características gerais do livro de Jonas. A forma... Eu acho que o Márcio está com a mão levantada há um tempo. Então fale, Márcio, porque eu não estou vendo você aqui. Eu estou com o PowerPoint aberto e não estou vendo você com a mãozinha levantada. Obrigado, Eliane. Boa tarde, André. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Aqui. André, é só uma dúvida, não sei se você vai abordar mais à frente, mas não é nada de tão relevante, é só para poder encaixar. Se em algum momento os estudiosos fazem esse cruzamento que provavelmente Jonas profetizou na época tal do rei da Síria. Você vai falar sobre isso ou ninguém fala sobre isso? Não, então, Mas é mais uma curiosidade, não é nada relevante, tão relevante para o estudo. Né? Em período de qual rei, né? Em período de qual rei? Porque você foi falando assim, o rei tal começou a entrar em conflito, né? Aí é só uma curiosidade se algum estudioso fala assim, provavelmente Jonas profetizou mais ou menos na época desse rei aqui, mas é mais uma curiosidade. Se não tiver resposta por aí, depois a gente pesquisa e tá tudo certo. Mas se tiver, bacana, uma informação bacana. Eu acho que tem, mas passou aqui ao largo. Relaxa. Tranquilo. Obrigado, André. Ok. Acabou fugindo essa informação, né? Do que qual era o rei da Assíria nesse período aí. Depois eu posso informar aí a vocês, né? Aqui dar uma olhadinha aqui e dizer a vocês. Então, assim, a forma literária de Jonas, é importante a gente saber entender isso, né? Pode ser uma informação um pouco irrelevante, mas é importante a gente saber essa forma literária. Por quê? Porque algumas pessoas, como eu coloquei aí, né, no nosso slide, história, parábola ou alegoria, porque alguns estudiosos dizem que não foi uma história, ou seja, todos os fatos narrados em Jonas foi uma parábola ou foi uma alegoria, ou seja, não tem uma relação histórica, ou seja, os fatos não aconteceram, não teve nenhum peixe engolindo Jonas, as coisas... Foi só uma história, né? Um fato narrado, uma história contada para trazer uma determinada lição teológica, né? Uma lição ao povo, uma lição de Deus. Mas o consenso, né, dos estudiosos, da erudição moderna, diz que
classifica o livro de Jonas como uma história didática, né? A forma literária é histórica didática, ou seja, é o relato de acontecimentos reais, ou seja, esses fatos aconteceram com objetivo, mas foram escritos, né, para ensinar uma lição especificamente. Não foram fatos simplesmente narrados, eles foram narrados de forma intencional, né? Fatos reais e narrados de forma intencional para trazer uma lição ao povo, né? A nós. E o maior peso para defender essa interpretação histórica literal do livro de Jonas são as palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, 38 a 41 e Lucas 11, 29 a 30. Né? Se alguém puder, por favor, ler o Mateus capítulo 12, vamos ler só o capítulo 12, versículos de 38 a 41. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Isso, então Jesus ele toma, né, esse fato ocorrido com Jonas e diz que assim como ocorreu com Jonas, vai acontecer com ele também. Né? Então, Jesus tomou essa história como um fato real para dar uma informação também de um fato que ocorreria com ele, que seria a sua ressurreição. Né? Então, é o maior peso da história, né? O peso de que esse fato é um fato histórico, ele vem com o próprio Cristo, né? Com o próprio Jesus, na narrativa aqui de Mateus e também na narrativa de Lucas. Tá? Bom, sobre a mensagem do livro de Jonas, resumidamente, a mensagem do livro de Jonas é exatamente essa: Deus é misericordioso e também se preocupa com os outros povos além de Israel. Né? E uma forma diferente de dizer, mas a mensagem é a mesma, né? Que a preocupação de Deus com os seres humanos vai além das fronteiras de seu povo escolhido. Né? Então, quando Deus manda Jonas pregar a Nínive, ele manda que Jonas pregue uma mensagem de juízo, certo? Porém, é interessante, né, que Deus, quando manda Jonas pregar uma mensagem de juízo, eu fiquei pensando comigo o seguinte: por que Deus mandaria Jonas pregar essa mensagem de juízo se ele não quisesse que os ninivitas se arrependessem? Bastaria Deus simplesmente destruir os ninivitas. Não seria necessário informar a eles que eles seriam destruídos, mas Deus manda Jonas até lá porque Deus queria dar a oportunidade aos ninivitas de se arrependerem. E isso foi o que causou um grande problema para Jonas, porque, na verdade, nós vamos ver a seguir que Jonas não queria de modo algum que os ninivitas se arrependessem. Na verdade, ele não queria cumprir a sua missão porque ele sabia que havia a possibilidade daquelas pessoas se arrependerem, e se eles se arrependessem, Deus mudaria de ideia, né? Deus deixaria de aplicar juízo contra eles, e era o que Jonas não queria. Ele queria, na verdade, que os ninivitas sumissem do mapa, né? Como nós, muitas vezes, né, André? A gente quer ser juiz. Esse merece, esse não merece. Como é que Deus pode perdoar esse? Somos sempre juízes, né? Exatamente. Ou então a gente fala: pintou e bordou, agora é crente. Agora virou crente.
É verdade, é verdade. A gente pensa exatamente assim. Nós vamos ver isso mais à frente. Acho que a gente não é diferente de Jonas, não. Acho que a gente é bem parecidinho com ele e nós vamos ver isso um pouco à frente. Então, aqui sobre a unidade do livro de Jonas, alguns estudiosos levantam uma dúvida a respeito do capítulo 2. Por quê? Porque no livro de Jonas, no capítulo 1, é narrado o chamado de Jonas, né? Deus dá a ele uma missão, ele foge e Deus envia uma tempestade. Jonas é jogado ao mar, pede para ser jogado ao mar, para apaziguar a tempestade. Ele é engolido por um peixe. Então vem, no capítulo 2, uma oração de Jonas, né? Jonas faz uma oração em forma poética, né? Que pode ser até um salmo. Então, os estudiosos levantam alguns problemas com relação a esse capítulo 2. E com essas perguntas, poderia Jonas compor essa obra poética no interior de um peixe? O que vocês acham? É um pouco difícil, né? Da gente, quando a gente vai lendo assim com mais atenção, a gente percebe que essa linguagem poética é um pouco não se adequa muito ao momento que Jonas estava passando no ventre do peixe, né? E uma outra questão, né, é essa. Algo neste salmo demonstra que Jonas sabe que está dentro de um peixe. É uma oração assim que pode ser aplicada a um naufrágio, por exemplo, e não ao fato dele estar dentro do peixe. Então, são problemas que se levantam. E outra questão também é relacionada ao fato de que o versículo 17 do capítulo 1, ele se liga muito perfeitamente ao versículo 10 do capítulo 2. Se vocês estiverem aí com a Bíblia de vocês aberta em Jonas, vocês vão ver que o versículo 17 do capítulo 1 diz assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora, o versículo 10 do capítulo 2. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, se você tira o capítulo 2, para a narrativa em si, né, não faria grande diferença. Então, existe esse problema que se cria, né? Então, um problema que se levanta. E também Jonas, depois de perceber que Deus havia perdoado a cidade, essa é outra questão que se levanta, ele ainda foi esperar que ela fosse destruída. Então, isso acontece no capítulo 4, versículo 5, ele prega, né? Depois ele fica ao longe, sai da cidade e fica observando para ver se Deus ia destruir a cidade. E para alguns estudiosos é contraditório esse comportamento de Jonas com a oração que ele faz no capítulo 2, que é uma oração de arrependimento, né? Então, se ele de fato se arrependeu e fez essa oração aqui, então como ele poderia ter esperado, como ele poderia ter tido uma atitude assim de esperar o pior do povo, né? Mas é igualzinho a gente mesmo, André. A gente também é assim, a gente ora e se arrepende, diz que não vai fazer, e depois a gente vai e espera que Deus pese a mão e faz aquela oração até, Senhor, castiga mesmo. É igualzinho a gente. Não, eu concordo com você. Eu acho que os estudiosos eles falam sobre esse capítulo 2, mas ele está bem colocado aqui, né? Se a gente for ver no conjunto, a gente vai ver que ele está bem colocado exatamente pelo que você está falando, Eliane, porque nós somos assim. E Jonas, ele demonstra essa contradição o tempo todo. O tempo todo do livro ele está em contradição, ele está em conflito consigo mesmo. Ele é realmente um profeta assim, um pouco problemático, né? Uma pessoa realmente um pouco difícil, não muito diferente de nós, né? Exatamente. Com as nossas contradições, com as nossas idas e vindas, e subimos, descemos, né? Sim. Tudo bem? Uma coisa interessante é só uma pitadinha um pouco diferente com relação a isso que você está falando, dessa parte que fala sobre um trecho que é um salmo, né? Uma vez eu assisti um estudo sobre oração,
e da importância de, né, nós nos estarmos sempre em contato com a Bíblia, porque em determinados momentos as nossas palavras nos faltam. E na hora que faltam as palavras, a gente pode se apropriar das palavras da própria Bíblia para poder orar. Então, a pessoa que estava apresentando, ela fez um paralelo, e essas palavras são citações de Salmo diretamente. Eu posso até depois mandar para os irmãos e tal. Assim, a palavra, esse trecho é o Salmo tal, esse trecho é o Salmo tal, esse trecho é o Salmo tal, o que eu acho bastante interessante. Porque ele fala assim, como Jonas era criado nessa, né, foi criado e foi, né, assim, aculturado, né, nessa parte da cultura bíblica, ele acabou no momento de desespero, como aquela situação, independente da situação, né, da discussão sobre a situação em si, mas no momento, quando faltava a palavra, ele acabou citando as palavras que estavam ali, que ele tinha de coração e de cor. O que eu acho bastante interessante essa abordagem. E esse estudioso faz ligações diretas de todo o trecho dessa oração de Jonas com os Salmos. Depois eu posso até mandar para os irmãos, porque é um estudo bastante interessante. Não era um estudo sobre Jonas, era um estudo sobre oração, mas que nos ajuda um pouco a entender esse contexto de Jonas. É uma visão interessante sobre essa parte. Muito bom, muito bom. André, Sim. Já que as pessoas estão falando aí, deixa eu Pode falar. também que exatamente sobre esse trecho que você falou aí, né, dessa coisa meio assim, essa incerteza, né, de Jonatas, de falar, de lá pregar sobre o arrependimento, né, e depois esperar que Deus concretizasse ali o castigo. Uma vez eu também vendo um estudo sobre isso, a pessoa falou sobre a crueldade, né, tremenda do povo ninivita, né? Crueldade, inclusive, perante o povo hebreu, né? Eles eram um povo extremamente cruéis, eles praticavam o empalamento, né, que é uma forma muito cruel de atravessar a pessoa numa estaca, né, a pessoa viva ainda. Então ele falou assim, imagina a situação também de Jonatas perante o seu povo. Ele deve ter sido visto como um traíra, né? Como é que você sabe o que esse povo faz com a gente e você agora vai lá pregar a palavra para eles se arrependerem, né? E também a situação também dele próprio, né? Um conflito interno dele, de saber que aquele povo foi tão cruel com provavelmente até com alguns familiares, alguém próxima da família dele, e ele agora... Porque ele sabia que Deus é misericordioso e que se ele se arrependesse, Deus ia voltar atrás, né? Então é um conflito também muito grande, né? Da vida do profeta, né? Dele ter que pregar para pessoas que fizeram mal à família dele ou ao povo dele, né? Conhecendo a misericórdia de Deus e sabendo que Deus ia se arrepender. Mas essa é uma, que nem a gente falou no início, é algo que a gente também faz. A gente faz o nosso juízo de valor, né? Tanto de, mas poxa, fulano é tão bom, não é possível que ele não vai ser salvo, porque ele é uma pessoa boa, ele paga seus impostos, ele nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada de errado, é um bom marido, é um bom pai. E também da pessoa que, não, mas fulano nossa, fez muita coisa, muita crueldade, isso aí não tem jeito não, isso aí, né? Então a gente também acaba fazendo esse juízo de valor, né? Não, exatamente. Esse tipo de situação de fato ocorria, né, com o povo. A gente vai ver isso também um pouco adiante, que realmente o Jonas, ele era, por causa de toda essa situação conflituosa que havia, dos conflitos, das guerras, né, das disputas entre as nações, era comum que as pessoas fossem extremamente nacionalistas. E Jonas era extremamente nacionalista, né? Ele era quando ele se apresenta no capítulo 1, né, às pessoas que estavam, aos homens que estavam no barco, ele fala, eu sou hebreu. A primeira palavra que ele fala é isso, eu sou hebreu. Então, eles tinham esse nacionalismo muito exacerbado, né? Talvez, se não todos, na maioria. Jonas era um deles. E isso acaba gerando para Jonas uma atitude xenofóbica, né? De horror, de horror a quem era de outros povos, principalmente povos inimigos, né? E isso foi criando em Jonas um sentimento muito ruim, porque
ele vai se tornando uma pessoa preconceituosa, ele vai se tornando racista, né? Ele vai trazendo para dentro dele uma série de posturas assim terríveis. E isso, nesse momento que Deus chama ele para cumprir essa missão, é um choque tremendo, né, para ele, e talvez seria para os contemporâneos dele também, e realmente foi um grande teste para Jonas, né? Mas ele realmente, a atitude dele realmente foi assim, muito... não foi boa, não foi uma boa atitude, né? Mas a gente vai ver um pouquinho disso no final. Aqui é o esboço do livro de Jonas, né? Ele é chamado e tenta, primeiro, ele é chamado e tenta fugir, né? No capítulo 1, versículo de 1 a 17. A oração de Jonas, no capítulo 2, versículo de 1 a 10, a pregação de Jonas contra Nínive, no capítulo 3, e a misericórdia de Deus demonstrada a Nínive, no capítulo 4, né? Então, são quatro partes que esse livro se divide, é um livro pequeno, né, e fácil de ler. Agora vamos a alguns destaques aqui que ajudam a gente a interpretar o texto. Então, em Jonas 2:10, que diz assim, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, aqui, esse local, essa terra, esse local onde Jonas é vomitado pelo peixe, é um local indefinido, né? Mas o que se sabe é que, certamente, ele era distante de Nínive, porque Nínive se encontrava distante do mar. Então, talvez aí Nínive ficasse uns 800 quilômetros da onde ele foi vomitado. Então, ele deve ter feito aproximadamente um mês de viagem até Nínive para cumprir essa missão na segunda etapa. Estaria mais perto, né? Talvez. Não, ou não perderia tanto tempo, né? Se ele tivesse ido no primeiro chamado. Mas no segundo ele perdeu bastante tempo. No capítulo 3, versículo 10 e 4, versículo 2, que diz assim, capítulo 3, versículo 10, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia. Em algumas outras versões, Deus se arrependeu, né, quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então, essa expressão Deus mudou de ideia não significa um arrependimento por ter feito algo errado, né? A gente tem que deixar bem claro isso, mas sim uma volta atrás no castigo que ele mesmo, Deus, havia determinado, né? Então, não foi uma questão de se arrepender do erro, mas sim de exercício da misericórdia. Aqui tem menções aqui de Jonas 1:17, 3:3, 3:4 e 4:11, que são números, tempo, né? Que também tem uma menção simbólica, e para uma melhor interpretação, claro, isso aqui que eu estou mencionando aqui, isso, né, você pode encontrar também pessoas que digam que não, que esses tempos são tempos realmente que de fato aconteceram, né? Por exemplo, em 1:17, Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Então, para alguns estudiosos, esse tempo não foi exatamente 3 dias e 3 noites, né? Por estar indicando aqui que ele foi... desculpa, não seria 3 dias e 3 noites exatamente, se nós compararmos com Mateus capítulo 12, versículo 40, né? Quando Jesus fala, Eliane leu o texto para a gente, quando Jesus fala que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Só que Jesus não ficou 3 dias e 3 noites, né? Ele foi sepultado na sexta tarde e ressuscitou no domingo de madrugada. Então, isso tem mais a ver, essa expressão 3 dias e 3 noites é muito mais para indicar que o fato ocorreu. É para dar certeza de que aquele fato ocorreu, ou seja, que Jonas permaneceu durante alguns dias no ventre do peixe, né? Serviria mais para isso e nem tanto para dizer que foram exatamente 3 dias e 3 noites. Também sobre o capítulo 3, versículo 3, Jonas capítulo 3, versículo 3, que fala que Jonas
que a cidade era necessário 3 dias para percorrer a cidade de Nínive. Então, isso poderia indicar, simbolicamente, que a importância da cidade, né? Porque Jonas, na verdade, cumpriu a tarefa em um dia. Alguns dizem, não, ele cumpriu um dia porque ele foi correndo, foi muito rápido. Ninguém tem certeza absoluta disso, né? Que ele poderia, correndo, falar para todo mundo, né? O que alguns estudiosos dizem é que, olha, era uma cidade muito importante, que para você demoraria aí um período grande, né, maior para você poder atravessar essa cidade, e que Jonas não poderia fazer isso em um dia. Mas indica muito mais a importância e grandeza da cidade. Os 40 dias, né, que quando Jonas prega aos ninivitas, né, ainda em 40 dias e Nínive será destruída, no capítulo 3, versículo 4, também tem uma significação simbólica no sentido de significar tempo próprio. No tempo próprio a cidade vai ser destruída, né? Então é um símbolo de tempo apropriado, 40 dias. E 120 mil pessoas, que Deus fala no capítulo 4, versículo 11, né? Não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Quer dizer que é uma simbologia de totalidade, né? Há comentaristas que dizem que em Nínive havia mais de 600 mil pessoas. Então, esses 120 mil pessoas seria uma ideia de totalidade, né? Ou seja, 3 vezes 40 mil. Então, são números simbólicos, né? E também Jonas 4:5, a planta que é mencionada, que Deus faz crescer, muitos acreditam, pela tradução da palavra, né, que fosse uma mamoneira. Não sei quantos já viram uma mamoneira, eu nunca tinha visto, fui pesquisar na internet, vi que é uma planta com folhas muito largas, né? Então, possivelmente, serviu como abrigo aí para impedir que o sol chegasse, né, na cabeça de Jonas e desse a ele um pouco mais de conforto. Agora, alguns comentários do livro de Jonas, né? A gente está chegando ao final. Eu coloquei aqui essa lista de 10 ações de Deus no livro de Jonas. Isso é bem interessante, porque no decorrer do livro, desde o capítulo 1, primeiro versículo, até o final, existem várias menções de Deus falando, atuando de alguma forma, agindo de alguma forma. Então, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus chama Jonas e dá a ele uma missão, né? Deus fala a ele, olha, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, Deus chama Jonas e dá a ele uma missão, né? Jonas foge. E aí Deus novamente aparece no versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Olha a atuação de Deus aí. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava pronto a se despedaçar, né? Depois Deus ordena que o grande peixe engolisse Jonas. Depois Deus fala ao peixe e este vomita Jonas na terra. Depois Deus chama pela segunda vez Jonas e dá a ele a missão novamente. Então, Jonas prega a mensagem, os ninivitas se arrependem, Deus muda de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria os ninivitas. Jonas sai com raiva, né? E ora a Deus indignado, e Deus responde à oração de Jonas, perguntando a Jonas se era razoável que ele ficasse com raiva, né? Depois Deus faz crescer uma planta por cima de Jonas, depois Deus envia um verme para atacar a planta, e depois Deus interpela Jonas no final, quando Jonas desabafa e diz que quer morrer, né? Prefere morrer, e Deus interpela ele naquele sentimento dele. Então a gente percebe que do início ao fim do livro, Deus está agindo, né? Deus está agindo em que sentido? Deus está agindo no sentido, na direção de exercer misericórdia com os ninivitas. Isso é
muito interessante, porque demonstra exatamente, né, aquilo que nós lemos sobre o objetivo do livro de Jonas, que é demonstrar que Deus é misericordioso, que aquilo que Deus quer, a misericórdia ele quer exercer não só sobre o povo dele, mas também sobre todas as pessoas, né? Então, essa sucessão de ações de Deus, né, no livro de Jonas, demonstra claramente que Deus moveu Jonas na direção que ele queria para cumprir os propósitos dele, e o propósito dele era de fazer chegar a sua mensagem de misericórdia até aquele povo. Notem, por exemplo, no capítulo 3, versículo 4, qual foi a mensagem que Jonas pregou. Alguém pode ler o versículo 4? A mensagem de Jonas. Jonas 3:4, né? Jonas 3:4. entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Isso. Então, vejam só, a mensagem que Jonas prega é uma mensagem só de juízo. Ele não prega mensagem de misericórdia. Ele prega só juízo, ele prega só dizendo, olha, vocês vão ser destruídos. Essa é a mensagem dele. Então, ele pregou uma mensagem incompleta, né? Incompleta. Veja que no capítulo 4, versículo 2, ele faz um desabafo, né, com Deus. Ele ora e diz assim, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ou seja, ele poderia ter pregado a mensagem de juízo e misericórdia, mas ele só pregou juízo, porque ele não queria que os ninivitas mudassem de ideia, né? Não queria que os ninivitas se arrependessem. Mas, ainda pregando uma mensagem incompleta, os ninivitas creram e ele ficou ressentido, né? Ficou irado com tudo o que aconteceu e com o que Deus fez, né? Ficou irado com Deus porque Deus perdoou os ninivitas. Então, a ação de Deus é nesse sentido. E nós devemos refletir sobre isso, porque embora Deus, a gente vê isso em toda a Bíblia, Deus exerceu juízo diversas vezes, começando lá no Gênesis, com Sodoma e Gomorra, e em outras situações, né? Deus sempre trabalha para exercer misericórdia. Nós somos a prova disso, né? Lá em Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Deus está a todo tempo dando oportunidades, exercendo misericórdia e perdoando os arrependidos e se inclinando os que são quebrantados de coração. Então, esse é o trabalho de Deus. O trabalho que Deus fez aqui foi exatamente isso. E eu tenho certeza que Deus também usa a sua igreja, né, que somos nós, para que nós também façamos esse trabalho de exercer misericórdia, né, com o nosso próximo, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, né. Esse também é o nosso trabalho. Como a Eliane disse no início, né, muitas vezes nós nos colocamos como juízes. Essa não é a nossa missão, né? Essa não é a nossa missão. A nossa missão é de pregar a mensagem da graça, da misericórdia de Deus. Obviamente, não podemos esconder o fato de que há uma condenação para aqueles que não querem se arrepender, né? Não podemos nos esquivar de proclamar também isso e alertar as pessoas, como profetas, né? Assim como os profetas faziam. Mas o cerne da nossa mensagem é uma mensagem de perdão, de amor, de misericórdia, de arrependimento, né? Aqui agora os comentários, as ações de Jonas. Vejam como as ações de Jonas são
oscilam, né? Jonas primeiro tenta fugir da presença de Deus, né? Jonas dorme em meio à tempestade, enquanto todos estão, cada um clamando ao seu Deus, Jonas está dormindo, né? Jonas informa a nacionalidade dele, né? Diz por que ele está ali no barco e pede para ser lançado ao mar. Depois ele ora, e esses sinais, né, de pedir para ser lançado ao mar e orar já demonstram um certo arrependimento de Jonas, né? E depois, na sequência, ele obedece a Deus e vai cumprir a missão de pregar a mensagem aos ninivitas, né? Depois, quando ele prega, e foi vamos dizer assim, foi o maior pregador que já teve, porque foi o que conseguiu 100% de resultado na sua pregação, né? Depois de ter pregado e todos terem se arrependido, ele fica aborrecido e com raiva de Deus e pede para Deus tirar a vida dele. Vejam as oscilações de Jonas, né? E ele depois sai à cidade, constrói um abrigo, senta-se ali à sombra, aguarda o destino da cidade, fica contente com a planta e depois pede para morrer novamente. Então, esse é o Jonas, o profeta Jonas, né? Profeta realmente uma personalidade precisa ser estudada com mais profundidade para a gente entender um pouco melhor Jonas e também nos entendermos. Eu creio que a gente vai chegar lá. E para finalizar, algumas reflexões aqui para nós, né? A primeira delas, Deus enviou uma mensagem de juízo aos ninivitas, mas estava disposto a exercer misericórdia e compaixão sobre eles, né? Jonas pregou uma mensagem de juízo e não esperava que estes se arrependessem, não queria que Deus os perdoasse, né? Então, Jonas, é muito interessante essa expressão, né? O coração de Jonas não estava no compasso do coração de Deus. Essa frase, né? Eu extraí dos comentários expositivos do pastor Hernandes Dias Lopes sobre o livro de Jonas. É muito interessante isso. O coração de Jonas não estava no compasso do coração de Deus. Então, acho que é esse o grande desafio para nós. É nós colocarmos o nosso coração no compasso do coração de Deus. André, só para explicar, o compasso é uma expressão musical. Então, o trecho musical, nós temos compassos binários, ternários, quaternários, binários compostos, ternários compostos, quaternários compostos. Então, são vários compassos. É interessante a gente fazer essa observação, porque às vezes a gente, compasso, você liga só o passo, normalmente, que você dá. Mas não, são vários compassos que nós temos dentro da linguagem musical. Eu creio que o pastor Hernandes, ele mencionou isso, porque Jonas, ele é extremamente instável, volúvel, como nós somos. Muitas vezes, vários outros personagens que a gente vê na palavra, por isso a palavra de Deus é tão linda, tão rica, tão maravilhosa, eles são como nós. Jonas, ele é exatamente... a gente se vê no espelho quando a gente vê Jonas pregando, mas não querendo que se arrependam, porque não tem que ter misericórdia mesmo, não, que Deus tem que fazer. Então, esse compasso é perfeito, é você ter um coração segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Exatamente. Jonas estava num contexto, né? Até um dos comentários que eu faço aqui embaixo, Jonas se mostrou um nacionalista extremado, preconceituoso e racista. Ele estava num contexto de nacionalismo extremado, né? De ser aquele hebreu ferrenho, de não aceitar a misericórdia aos outros. Era o contexto em que ele estava. Assim como nós temos também um contexto, né? Nós estamos num mundo que a gente sabe que, como diz a palavra, jaz no maligno, um contexto sempre desfavorável à misericórdia, sempre desfavorável a Deus. Por isso que a gente deve fazer exatamente isso, né, Eliane? Saber qual é o compasso do coração de Deus e nos alinharmos a Ele. Sabemos o que é que Deus está fazendo, o que é que está no coração de Deus, o que Deus quer, né? E, vamos dizer assim, nos despirmos dessa nossa roupagem, né, momentânea, contemporânea, do nosso tempo, e passarmos a ouvir o que Deus quer, né? E nos alinharmos a Ele.
Algo interessante também é o comparativo entre Jonas e a parábola do filho pródigo. Muito interessante. Muitos dizem que Jonas age inicialmente como filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, quando o filho fala, olha, eu vou viver a minha vida absolutamente, e pede a parte dele da herança e se afasta, né, do pai. E foi exatamente isso que Jonas fez no início, né? Porque no capítulo 1, versículo 3, diz assim, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Depois diz, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. Então ele foi um filho pródigo no início. Ele saiu, ele fugiu, né? Ele se distanciou do pai. Agora, no final do livro de Jonas, ele volta, mas não é como arrependido, ele volta como o filho mais velho, ele se apresenta como o filho mais velho, né? Ressentido, com um sentimento de repulsa, né? Magoado, né? Magoado, amargurado com aquilo que havia acontecido. Então, Jonas, interessante, né? Ele, vamos dizer assim, se veste dos dois personagens, tanto do filho pródigo no início, como do filho mais velho no fim do livro, né? Jonas era um homem que amava mais as coisas do que as pessoas. Ele personificava as coisas e coisificava as pessoas, né? Veja que ele, no final, ele demonstrou o ressentimento dele na oração dele, pedindo para morrer. Olha, eu não aguento isso, eu sabia que o Senhor ia exercer misericórdia, ia ser bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e mudaria de ideia. Eu não aguento isso, me tira a minha vida, né? Que isso é demais para mim, né? Então, ele ficou ressentido com o que Deus fez na vida das pessoas. Mas quando Deus fez levantar uma planta para trazer sombra para ele, ele ficou muito satisfeito com a planta. Tá? Isso está no versículo 6. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. E quando Deus mandou secar a planta, o verme secar a planta, ele ficou triste de novo e falou que iria morrer. Então, ele tinha mais amor à planta que amor às pessoas. E foi isso que Deus questiona Jonas, lá a partir do versículo 9 até o versículo 11. Ele fala, olha, você tem compaixão, no versículo 10, né? Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Então, Jonas, ele tinha isso, né? Ele personificava as coisas, ficava contente com as coisas, mas coisificava as pessoas. Isso é algo que a gente precisa também tomar muito cuidado, né? Nos nossos dias. Não sei se vocês já repararam, eu ando por aí reparando algumas coisas, e eu reparei que, por exemplo, em muitos lugares da cidade, as pessoas que estão, os ambulantes, né, pessoas de rua, estão com cachorro. Já perceberam isso? Eles andam sempre com um cachorro. Ali no meio, você vê isso a todo tempo, a pessoa deitada, dormindo, ali suja no chão, e um cachorro dormindo ao lado, né? E muito disso tem a ver exatamente com personificação de coisas e coisificação de pessoas, né? As pessoas gostam mais de cachorros que pessoas, né? Nós temos uma tendência a ficar muito penalizados com os animais, o que devemos nos penalizar sim, porque são seres vivos, mas não são pessoas, né? Então, Jonas ficava, vamos dizer assim, ficava muito contente com as coisas, mas com relação às pessoas, não, né? Nós somos capazes de dar uma água, né? uma comida, alguma coisa para um cachorro, para um animal, mas não temos a mesma compaixão pelos seres humanos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não nos assemelharmos a Jonas nesse ponto, né? De personificar coisas e coisificar pessoas. E Jonas era um homem contraditório, sem conflito, como a gente viu. A pergunta que nós fazemos no fim desse estudo é essa, né? Podemos dizer que somos semelhantes a Jonas em alguns aspectos, em todos os aspectos, que precisamos mudar, precisamos nos arrepender de algo, precisamos colocar o nosso coração no compasso do coração de Deus. Então, essa é a mensagem de Jonas para nós hoje, né?
que Deus possa nos abençoar, né, nesse estudo. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Se não, eu já tomei 10 minutos de vocês aí, né? André, foi muito bom e eu gosto muito desse livro de Jonas, porque eu vejo, como eu já falei, eu me identifico muito com Jonas nesse sentido de muitas vezes perguntar para Deus, mas por que, Senhor? Por que o Senhor foi tão bonzinho, tão misericordioso? Porque a gente, às vezes, se esquece de toda a grandeza do Senhor, né? Que Ele é infinitamente, não tem nem palavras para dizer, misericordioso e Ele ama. Então, foi bom demais e que pena que acabou. Você não tomou 10 minutos, não. Podia falar mais uma hora que estaria de bom tamanho. Muito bom, parabéns. O livro é um livro que tem muito a ser dito. Assim, eu até comentei isso com o Márcio mais cedo. Eu falei, olha, é triste que a gente tenha tão pouco tempo quando a gente tem tanta coisa boa para falar. Eu indico a vocês, quem quiser aprofundar o estudo de Jonas, adquirir os comentários expositivos do pastor Hernando Dias Lopes sobre o livro de Jonas, que é maravilhoso. Assim, vocês vão ter um estudo realmente muito bom. Então, que Deus abençoe a todos. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas se não... eu não sei se a Andréia está aí. Tá bacana, André. Obrigado pela exposição. Foi bem interessante, né? Dá para fazer vários links, né, com o que a gente está vivendo hoje em dia. Né? Dá para fazer várias fichas podem cair, né? Lendo o livro de Jonas, várias fichas podem cair. Obrigado, né? Valeu. Patrícia, Andréia, quer falar alguma coisa sobre o domingo que vem? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Então, a partir do domingo que vem vai ser presencial, né? A gente vai ter esse estudo de conexão, mas vai ser na parte lá dentro do salão de culto, e nós vamos gravar. Vai ser no horário da EBD mesmo. Vai ser depois do culto, da parte da manhã, né? E essa aula vai ser gravada, não vai ser transmitida no mesmo horário, tá certo? Mas vai ser gravada. Tá joia. Então, nos encontramos no próximo domingo. Obrigado. Glória a Deus.